Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Na Estrada com Anselmo Oliveira. Canal voltado aí para quem está começando, para quem já está, pessoas que querem pegar dicas, macetes de coisas que a gente passa no dia a dia. Não somos o dono da razão, mas a gente procura passar a nossa vivência, a nossa experiência, um pouco da experiência que a gente tem, tá bom, pessoal? Então, você que está chegando aí na Estrada com Anselmo Oliveira, é voltado para você. Quer começar? Está afim de realizar seu sonho, de dirigir sua carreta? Talvez uma como essa, uma frigorífica? Então, vem com a gente que eu vou te falar muito sobre o mundo das carretas. E hoje não seria diferente, né? Hoje é sábado. Estamos aqui na 153, ela está bem tranquila, a gente está andando bem tranquilão. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre rastreamento. Existem vários vídeos aí no canal falando sobre rastreamento de carreta, mas hoje em especial nós vamos falar sobre ela. Mocinha ou vilão? Vamos falar sobre OpenTech, pessoal. É isso aí. Para quem não sabe, a OpenTech é um sistema de rastreamento, né? Uma operadora igual a Angelira. A Angelira, todo mundo sabe, ela é responsável pela operação Lunard. Então, ela toma conta literalmente das mais de 490 carretas que as empresas têm, certo? E como é que funciona isso, Anselmo? Funciona da seguinte forma: existem algumas cargas, né, que a empresa solicita o espelhamento dessa carreta. Então, por um certo tempo, uma certa viagem, a Angelira cede esse controle do veículo para a OpenTech. Não quer dizer que ela não tem mais autonomia sobre mim. Tem. Se precisar entrar em ação, a Angelira, que literalmente é a mãe das carretas aqui na Lunard, podemos dizer assim, ela pode intervir caso haja uma necessidade, mas geralmente nunca há esse tipo de necessidade a ponto de uma empresa intervir no trabalho da outra. Então é meio que impossível. A Angelira, a única coisa que faz é ficar como águia no topo da montanha, observando os filhos dela caminhando literalmente sozinhos, sem a Angelira do lado, mas sim com a OpenTech. E vamos falar sobre ela. Vamos falar porque nós vamos rodar mais de 2.500 quilômetros rastreados pela OpenTech. Ela é temida por muitos. Ou não, talvez não seja tudo isso. Já rodamos quase 1.000 quilômetros com a OpenTech e até agora eu não tive nenhum problema com ela. Como assim, Anselmo? Tem muita gente que fala da OpenTech, diz que já foi bloqueado, diz que bloqueia direto, mas será que esse bicho é papão mesmo? Não, na verdade não, pessoal. Quando a gente sai para trabalhar, quando a gente sai com uma OpenTech sobre o controle do veículo, tanto do cavalo como da carreta, a única coisa é que ela vai te dar uma lista, né, de todos os postos autorizados que você vai poder parar, as cidades que você vai poder passar, e assim você se programa para que isso se torne um hábito, você parar no local que é, como eles falam, homologado por eles, ou seja, autorizado, certo? No último ano para cá eu percebi agora, olhando a lista ali de postos, que aumentou bastante. Então o leque de opções de parada na OpenTech está muito vasto. Então eu contei ali uma média de 10 postos, né, que eu vim contando para poder fazer esse vídeo para você. Somente 2 não estavam homologados. E justamente esses 2 postos que não estavam homologados, eu não pararia, certo? Então assim, tende a melhorar cada vez mais esse tipo de relacionamento de operadora com motorista, já que um depende do outro, tá bom, pessoal? Como eu falei, a gente vem rodando a mais de 1.000 quilômetros com ela e você não tem noção da quantidade de paradas que eu já fiz, tá bom? OpenTech também, vocês podem estranhar um pouquinho que a quantidade de macro dela, a quantidade de mensagem dela é bem maior, certo? Mas, em contrapartida, não há necessidade daquela senha que a Angelira toda hora pede. Então você vai passar uma macro, bota a sua senha e depois confirma novamente, em alguns casos, a senha novamente. Já aqui não, as macros já estão pré-definidas e são várias e são muitas. Então você digita a macro lá, estando no local homologado, na hora que você digitar, automaticamente vai te liberar. Você que está começando, você que quer começar, só lembrando que esse tipo de macro, esse tipo de mensagens
né? Quando você passar tanto para Angiolira, tanto para OpenTech ou qualquer outra empresa, você tem que estar dentro do veículo com as portas fechadas, tá, pessoal? Então nada de passar macros com as portas abertas. Para quem está chegando agora também, macro simplesmente é mensagem, tá? Mas é porque é desse jeito que vocês vão ver no teclado de vocês. O meu anda aqui, ó, no painel aqui do meu lado aqui, tá vendo? Esse é o teclado. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom, pessoal? Eu acho que depois de uma semana, mais Atenção, ou menos, motorista. Em instantes você entrará em área de risco. Tenha cuidado neste trajeto. Tá vendo, pessoal? Já já a gente fala sobre essa vozinha que apareceu aí no vídeo, tá bom, pessoal? Então, pessoal, então você pega o teclado e vai ser bem fácil de você trabalhar com ele, tá? Entre uma operadora e outra, mais uma vez eu te falo, Angiolira é um pouco mais enxuto as macros, porém toda hora você tem que estar botando senha, o que para mim também não é problema, que a gente faz isso de uma forma rápida. Contrapartida, a OpenTech já não necessita da senha. Caso necessita, a própria OpenTech, ao te embarcar, ela vai te fornecer uma senha. Sobre senha, eu particularmente não gosto de falar, então quando você entrar no mundo das carretas, né, ou você que já está, você sabe de que tipo de senha eu estou falando. Então senha geralmente eu não comento, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Detalhe também que eu falaria para o pessoal da OpenTech, né, uma crítica construtiva, eles não têm um tipo de macro que possa fazer com que eu desça do veículo sem bloqueá-lo. Ou seja, se eu estiver andando aqui como agora eu estou, estiver um pare-siga, né, o pare-siga está demorando aí uns 30 minutos, eu posso desligar o carro para economizar combustível e fazer média, mas tenho que ficar dentro do carro, né, e muitas das vezes ainda tenho que informar no teclado ali, acidente na pista. Porém, se eu abrir a porta, que eletronicamente ela está fechada, irá bloquear o veículo. Então, um conselho que eu faço para OpenTech é que faça o mesmo padrão que no caso a Angiolira tem. Lá existe uma macro chamada liberação de gabine, que ao eu mandar essa macro de liberação de gabine, as portas vai ficar liberada e o veículo não vai bloquear. Porém, se eu arrastar o veículo para frente acima de uma determinada velocidade, as portas irão travar eletronicamente. Então, se lá na frente tiver outro bloqueio e for demorar e você quiser descer, você tem que novamente passar a macro de liberação de gabine, tá? Então isso aí é um ponto positivo, tá? Ponto negativo para a OpenTech é que ela não tem isso. Você está passando aqui numa cidade, você, sua família, quer parar, né, para ir numa padaria, comprar um pão rapidinho ali, você não pode, tem que ver se tem algum posto próximo dessa cidade, para você, homologado, obviamente, autorizado, para você poder parar e ir lá comprar seu pão, fazer sua compra, tal, alguma coisa rápida. Esse é um tipo de macro que eu estou falando para não precisar desligar o veículo, tá? Mas se você vê que for demorar, é melhor você passar uma macro que realmente bloqueia o veículo, tá bom? É uma segurança até para você. Mas às vezes um pare-siga desse, que está acontecendo muito aqui na 153, eu acho que tá de bom tamanho uma macro aí que possa ter um raio de ação, né? Existe uma outra empresa aqui também que a gente já trabalhou lá, algumas macros dela tem um raio de ação. O que é raio de ação, Anselmo? Eu passo uma macro e num raio, digamos, 500 metros, 200 metros, 300 metros, eu posso movimentar a carreta sem dar reinício de viagem. Passando disso, duas coisas acontecem, ou ela bloqueia ou você dá reinício de viagem. Então fica a dica aí. Mais uma vez, estamos com quase 1000 km rodados e não tive nenhum problema com a OpenTech. Na verdade, eu fiz propositalmente ali atrás uma parada em local não proibido, ou melhor, local proibido, porém seguro, né? As minhas vistas, eu vi lá que estava legal, justamente para testar o que? Testar o relacionamento interpessoal. Na hora que eu parei, que não era homologada, ela foi, pô, bloqueou o veículo. Eu deixei quieto, dei um tempinho, falei com alguns amigos que lá estavam e liguei para a central. Me abismou que a central também está muito rápida, tá? Elas pedem para digitar 1, digitar 2. Quando você fala uma vez com essa central, eu acho que a segunda você mesmo já vai adiantando. Antes dela falar, digite 1, digita tal. E aí ligeirinho chega a pessoa que vai te atender. Quando isso acontecer, aí você fala, eu tive que parar num local não autorizado, devido a uma falha mecânica, devido a um pneu, devido a uma necessidade fisiológica, estava muito apertado. Falem
o real motivo para ela vai te falar novamente. Vai ser de praxe deles ter que te lembrar que não é legal estar parando nesses lugares não autorizados, então tenha calma, que é papel deles, né? É um trabalhador como eu e como você. Então, falando isso, ela vai te liberar novamente e vai registrar lá a ocorrência. O Anselmo parou no posto devido a um pneu que estourou, ou um pneu que parecia estar vazio, mas não estava, o mesmo pediu desbloqueio imediatamente. Pronto, é só uma ocorrência e vai-se embora. Só lembrando também que esse tipo de ocorrência vai para a sua pastinha, tá? Então cuidado com essas ocorrências, com essas histórias fictícias demais, tipo numa viagem só seu pneu furou 20 vezes, né? Por quê? Porque nós motoristas também temos os scores, né, das operadoras, tá? Então muitas vezes você não consegue um emprego numa empresa de carreta porque o seu score de operadora lá tá muito baixo, muita ocorrência, muito problema, excesso de velocidade, paradas indevidas, mentiras demais, né? Muitas vezes a própria empresa está vendo uma mentira, mas como é um tipo de mentira que só prejudica a si mesma, ela vai desbloquear você e vai te liberar. Porém, a ocorrência está feita, tá bom? Voltando um pouquinho atrás, a gente acabou de passar ali e vocês viram que uma mulher falou aí que nesse exato momento eu estava passando por uma zona de segurança ou de não segurança, certo? Aquilo dali, pessoal, é um ponto positivo para a Angel Lira, né, que é um copiloto. Elas têm, a gente aqui tem um aplicativo chamado Copiloto que nos diz qual é a rota que a gente vai. Eita, Anselmo, mas você não disse que está espelhado pela OpenTech? Sim, estamos espelhados pela OpenTech, porém, como eu te falei, a Angel Lira é como uma loba cuidando dos seus filhos. Mesmo assim, ela vai te fornecer um token, é uma senha de 4 dígitos, que você vai digitar aí no seu aplicativo e ela vai te dar aquela rota legalzinha para você fazer. Qual a finalidade disso? Tem importância? É legal? Sim, é legal. Pessoas como eu conheço a rota para onde eu vou, que é Curitiba. Mas imagine aí que uma pessoa acaba de adentrar a empresa Lunarte, que é bem conhecida por dar oportunidade e realizar sonhos de profissionais da área de transportes, venha para Belém e chega em Belém, pega uma carga como essa e ele nunca foi lá em São José dos Pinhais, nunca foi no Rio Grande do Sul, nunca foi em Curitiba ainda. E aí, o que acontece? Ele vai ficar se perguntando, vou por aonde? A OpenTech vai fornecer para ele, lembra? Todas as cidades, todos os postos, mas mesmo assim ele vai ficar com aquela dúvida quando chegar num trevo, numa bifurcação, num viaduto. Então, para que isso não aconteça, mais uma vez a Angel Lira lá de prontidão dá a seus filhos lá o totemzinho e você digita lá no seu aplicativo e ela vai te dizer, ó, meu filho, você não está sobre minha guarda, mas o caminho é esse aqui, tá bom? Então aí, esse é um ponto muito legal da Angel Lira, tá? Que inclusive a OpenTech deveria copiar, que tudo que é de bom a gente tem que copiar. Então, esse papo de mocinha ou vilão talvez nem exista, né? É só coisa da cabeça de motorista que não quer fazer o certo. A gente, quando está desempregado, a gente concorda em fazer tudo. Depois que está trabalhando, a gente fica botando o pé, vou parar onde eu quero, não sei o que. Dá para programar, gente. Eu sou motorista, dá, tá? Realmente tem horas, né, que vem aquela vontade de você ir no banheiro e não é bom segurar, porque dá pedra nos rins, de acordo com alguns médicos. Não é bom estar segurando. Então, o posto está longe, você para. Mas observe se tem área, pelo menos, tá? Para você poder ligar e fala. Eles não vão reclamar com você, eles não vão ser mal educados. Até agora eu já fiz isso 2 vezes, 2 paradas aí. Uma foi sem querer mesmo, eu não me liguei no nome do posto. Tipo assim, o posto era do lado direito, eu parei do lado esquerdo. Então foi um equívoco meu. E a segunda propositalmente. E nenhuma das duas eu fui maltratado, tá bom? Só lembrando também que esse relacionamento interpessoal entre motorista e operadora também vai para caneta, tá, pessoal? Então muito cuidado na hora de você falar com a operadora lá, para não maltratar o pessoal do outro lado. Lembre-se que só é trabalhadores fazendo o seu papel, como eu, como você, tá? Então mantenha calma. Debater, discutir um assunto profissional é uma coisa, passar para o lado pessoal, ofensas pessoal é outra. E isso sim vai para o seu relatório lá. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque, enfim, as duas operadoras pensam
pensam e tentam fazer o melhor possível para cuidar da nossa segurança. Eu vou ser sincero, eu me sinto muito seguro em andar tanto com a OpenTech ou como com a Angeolira. Só lembrando que eu não estou recebendo nada de nenhuma das duas para fazer merchan. Eu estou só tentando fazer o que o meu canal foi proposto a fazer quando eu iniciei ele alguns anos atrás. Informação, tá bom, pessoal? Então, já sabe, você vem trabalhar, seu gestor falar, você vai ser espelhado para outra operadora, você já sabe. Simplesmente é isso. Ela vai te entregar o sinal para outra operadora. E essa outra operadora vai ter suas próprias normas, como a OpenTech tem. Aqui a velocidade é um pouquinho maior e o horário, a jornada de trabalho também é um pouquinho maior. Porém, só lembrando que aqui a gente recebe por média. Não é porque a OpenTech liberou velocidade X que você vai andar o tempo todo a essa velocidade. Eu aconselho aproveitar mais as inércias descendo, né, para subir, mas em chapadão, em linha reta, você permaneça na velocidade que a sua empresa determina, já que você ganha por média. Em relação à jornada de trabalho, a mesma coisa, tá? Inclusive a OpenTech é bem clara no seu panfleto, quando ela coloca lá o horário limite que você pode rodar, na observação está lá escrito, respeitando sua jornada de trabalho, respeitando a sua jornada de trabalho. Ela colocou um tempo maior lá do que a minha, porém, ela está deixando bem claro para você, tá bom? Então era esse tipo de informação que eu queria passar para vocês. A gente vai por cá, né, na 153, sendo observado, sendo cuidado, sendo orientado pela OpenTech e até agora nenhuma ocorrência que a gente possa ter que ir na onda dos outros e falando mal da operadora. Pelo menos até agora não. Já trabalhei outras vezes e das outras vezes também não tive nenhum problema, tá bom? Existe alguns enclavezinhos na hora que você está fazendo a transferência, o espelhamento. Mas é normal, né? No momento que você está sendo entregue para a OpenTech, às vezes bloqueia, desbloqueia, aparece mensagem, apaga. Mas aquilo é só um breve momento ali, daquela mudança ali, tá? Que vai sair todas as macros, ou seja, todas as mensagens desse teclado aqui de Angeolira vai ser apagadas e vai entrar todas as informações da OpenTech, tá bom, pessoal? Na Estrada com Anselmo Oliveira fica por aqui e espero que eu tenha tirado essa dúvida de muita gente aí. Mocinho ou vilã? Não, nada a ver. É só mais uma operadora cuidando do patrimônio do cliente, do patrimônio da empresa e cuidando da sua vida, tá bom? Seja bem-vindo ao canal Na Estrada com Anselmo Oliveira.